E vamos lá para mais um vídeo completamente aleatório que ninguém pediu, mas que está acontecendo mesmo assim porque eu tenho muito tempo livre. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez algo que ao mesmo tempo que é muito aleatório de eu estar fazendo, é muito conveniente de estar acontecendo justo agora, que é um vídeo sobre a saga Defensores, também conhecida como as séries da Marvel da Netflix, que não são mais da Netflix, mas acontece. Essa é uma linha de séries que a Netflix tinha feito há uns bons anos já, lá para 2015, quando ela conseguiu a licença de alguns heróis da Marvel para fazer as suas próprias séries com uma estrutura semelhante ao do MCU. Várias séries de diversos heróis que elas se conectariam até um momento em que aconteceria alguns crossovers, teria interação desses personagens na série um dos outros, teria uma grande série para reunir todo mundo em uma única trama. Algo bem semelhante com o que a gente já vinha vendo nos filmes dos Vingadores, por exemplo. Porém, além disso de ser uma tentativa da Netflix de fazer a sua própria linha de obras de super-herói, ela também tinha a característica de estar realmente interligada com o MCU, porém de forma mais indireta. Eram séries que estavam sim presentes dentro daquele universo em que aconteciam os filmes dos Vingadores, porém elas não causavam impacto direto nos filmes, assim como os filmes também não causavam impacto direto nelas. Por conta dos temas na qual essas séries abordavam, por conta da forma como eles abordavam, da onde eles abordavam, que eram áreas mais remotas de Nova York, onde não tinha tanto envolvimento de uma invasão Chitauri, de um ataque do Ultron, de uma guerra civil, e com personagens que também não tinham nem por que se envolver com todas essas questões. O que tornou todas essas séries bem independentes e, ao mesmo tempo, pode-se dizer que não gerou tanto interesse do público. Por mais que tivessem personagens que eram mais relevantes do que de outras séries da Marvel que aconteciam na época, como Agentes da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, mas o fato de não ter um impacto direto nos filmes e não ter toda aquela carga de hype que a gente está acostumado com o MCU, meio que afastou algumas pessoas que até tentaram dar uma chance ali, mas que não se motivaram a continuar, e eu fui um desses casos, o que acabou ocasionando futuramente com o cancelamento de todas essas séries e todas elas ficando em um grande limbo que ninguém mais comentava, ninguém mais lembrava da existência delas. E quando lembrava, às vezes era pra fazer piada de como o Punho de Ferro não sabia lutar. Até que simplesmente, do nada, simplesmente do além, começou a surgir um monte de rumor sobre um provável retorno de elementos presentes nessa linha de séries da Netflix, principalmente envolvendo o Demolidor. E por mais que pra mim era inimaginável isso ser realidade, cada maldito rumor que tinha envolvendo essa questão das séries da Netflix foi se provando realidade. Falaram que o Matt Murdock ia ser o advogado do Homem-Aranha em No Way Home. Aconteceu. Falaram que o Rei do Crime ia estar presente dentro da série do Gavião Arqueiro. Aconteceu. Falaram que o Demolidor ia aparecer na série da She-Hulk. Vai acontecer. Talvez já tenha acontecido, porque eu tô gravando isso literalmente um dia antes de sair o penúltimo episódio de She-Hulk. Então é bem provável que o Demolidor já apareça. Mas a questão é, ele tá lá. E já anunciaram uma nova série do personagem intitulada de Born Again, o que é uma ótima sacada porque não só é o mesmo título de uma das histórias mais aclamadas do personagem, que aqui no Brasil é A Queda de Murdock, como ainda faz uma certa brincadeira com o fato que estão literalmente revivendo a porra do personagem. E não é nem como se fosse uma reimaginação do personagem, uma nova versão interpretada por um novo ator. Não, é literalmente o mesmo. É o mesmo ator e aparentemente o mesmo personagem. Talvez não seja tanto assim, por algumas questões que essas séries e o MCU em si se diferem bastante e talvez inventem do nada uma desculpa de variável multiversal para justificar o personagem estar ali de uma forma certamente diferente. Mas o simples fato de ser o mesmo ator fazendo o mesmo personagem que ele já fazia nessas séries que já não eram mais tão lembradas, já foi o suficiente para trazer uma notoriedade para essa linha de séries da Netflix
que, nossa, eu acho que nem na época que elas saíram elas tiveram essa notoriedade. E trouxe essa notoriedade não apenas para as séries do Demolidor, mas para os que estavam em volta ali também. Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro. Por mais que nenhum deles tenham sido citados, nenhum deles está com previsão de voltar ao MCU, mas mesmo assim essa notoriedade veio para eles também. E combinado com o fato de que a Disney pegou essas séries e passou do catálogo da Netflix para o catálogo deles mesmo no Disney Plus, acabou dando essa notoriedade que as séries precisavam e pessoas começaram a ir atrás dessas séries, seja para rever alguma que elas achavam mais interessante do que outras, porque é uma linha de séries bem controversa. Algumas pessoas gostam bastante, outras pessoas reclamam muito de algumas em específicas, mas acabou atraindo esse público que já conhecia e atraiu um público novo a conhecer esses personagens que já estavam ali há tanto tempo e que agora podem ter uma certa presença a mais nas futuras fases da Marvel. E acabou que esse foi o meu caso, porque como eu falei, eu tinha assistido só a primeira temporada, então eu peguei e reassisti a primeira temporada de Demolidor e fui ver as outras séries que tiveram até o Defensores, e é algo que, sinceramente, eu tô me surpreendendo bastante. E sim, estou me surpreendendo, porque diferente de como normalmente eu faço aqui os vídeos no canal, em que eu falo de algo que eu já terminei de assistir, ou de uma temporada de série que terminou recentemente, aqui eu tô falando do negócio meio que pela metade. Porque, como eu falei, essas séries, né, depois de um tempo, devido a uma baixa audiência e até mesmo uma baixa recepção em alguns casos, elas foram canceladas com o tempo, o que ocasionou que ela só tem um evento crossover que reúne todos os personagens ali em uma única trama, que é a série do Defensores. Mas mesmo depois de ter acontecido a série dos Defensores, a gente teve as séries solos dos personagens continuando por si só. E cada série de cada personagem, elas são bem fechadas nela mesma. Por mais que as séries tenham essa proposta de se interligarem, de conversarem uma com as outras, alguma coisa que acontece numa série impacta algo que está acontecendo na outra, mas elas não têm um envolvimento direto assim na história que elas estão contando, ou no desenvolvimento de personagem que está acontecendo ali. Às vezes até mesmo acaba que o modo como uma série conversa com a outra é bem semelhante da forma como todas essas séries conversam com o MCU no geral. Um easter egg aqui, uma menção ali, e fica meio nesse negócio, eu peguei! E por conta disso eu acabei preferindo pegar e vir falar aqui dentro do único evento que tem que engloba tudo isso, do que pegar e assistir tudo e talvez não conseguir falar de uma forma tão coesa sobre as séries como um todo. Porque elas são bem distintas. Nesse vídeo aqui, provavelmente eu já vou sofrer isso, que eu tenho uma base ali que é a temporada de Defensores, mas ainda assim é complicado. Porque todas elas estão dentro de uma bolha em comum, além do fato de ser o universo Marvel, mas é a bolha do vigilantismo, é a bolha dos heróis urbanos da Marvel. Aqueles personagens que eles não vão estar lidando com invasão alienígena, eles não vão estar enfrentando a ameaça de outra dimensão, não vão estar em treta multiversal, eles vão estar na rua lidando com crime, lidando com tráfico, lidando com problemas sociais que acontecem ali. Algo semelhante a, por exemplo, um Batman da vida, que é o exemplo mais fácil para qualquer um identificar esse tipo de personagem. E são personagens que agem fora da lei para tentar causar algum bem na onde eles vivem. E todos os personagens têm um tanto essa proposta, mas a abordagem deles, a temática deles e os valores que eles vão ter nas suas tramas e no seu desenvolvimento são um tanto distintas. São 4 séries as principais que a gente tem antes de acontecer a primeira temporada de Defensores, que são Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Demolidor, ele aborda muito mais um crime de uma forma geral. Crime organizado, tráfico de drogas, assassinato, manipulação, briga de facções, algum tanto generalizado
até. Jessica Jones já tem uma temática um pouco mais fechada naquela questão investigativa, uma temática mais noir, e ela tem essa questão dela ser uma investigadora e os carambas, e que normalmente ela tá investigando o caso de marido que vai traindo a mulher e ela tem que pegar chifre, mas a temática dela e na onde a história gira, que é toda aquela questão do Killgrave, ela é muito em volta da figura do estuprador, do como ela fica afetada em ter sido vítima desse cara, e esse cara está ressurgindo na vida dela, um tanto paranoico, um tanto obsessivo, está fazendo novas vítimas, ela tendo que lidar e ajudar com uma nova vítima do Killgrave que está completamente abalada, tá tentando se matar por conta do que aconteceu. Luke Cage, ele tem muito aquela questão social e racial envolvendo o Harlem, que é um bairro negro em Nova York, toda a questão da criminalidade, como as pessoas ali são vistas, como às vezes os jovens são empurrados para o mundo do crime, como às vezes eles não têm muita perspectiva de vida e acaba levando eles para esse caminho, e o Luke ele surge como um símbolo de inspiração, alguém que vai impedir toda essa criminalidade do Harlem e abrir novas portas para a comunidade que vive ali, que vai deixá-los seguros, né? Toda aquela questão do herói do Harlem que fica muito presente dentro da própria série do personagem. E a gente tem também o Punho de Ferro, que talvez seja o personagem que mais foge um pouco desse lado 100% urbano, porque ele tem um lado místico meio forte, né? Toda aquela questão de Kunlun, toda aquela questão do Shao Lao, o dragão que ele enfrentou para ganhar o poder do Punho de Ferro. O moleque que tem um punho brilhante, né? O que virou tanto meme na época que saiu essa série, junto com o fato do ator não saber brigar. Mas ele também tem esse lado urbano que é muito presente, principalmente no lado corporativo, de como algumas organizações, como o crime organizado, às vezes está presente dentro de empresas de fachada, como eles usam algumas empresas para fazer exportação de coisas ilegais, como drogas, como armas, ou lavagem de dinheiro. Então acaba ficando um tanto nisso. Cada série, todas elas vão ter esse clima urbano, vão ter essa temática de crime, mas cada um com a sua abordagem, cada um com sua proposta, cada um com seu desenvolvimento, e que é muito presente na questão do personagem mesmo, que está carregando aquela história. O Matt Murdock é uma pessoa que ama Nova York acima de tudo e que quer ver a cidade dele livre do crime, quer ver uma cidade em paz e que quer lidar com isso tanto da forma legal como advogado, como da forma paralela como demolidor. A Jessica Jones é alguém afetada por essa questão da imagem do Killgrave, que tem diversos traumas. O Luke Cage é um cara negro que foi preso injustamente. Armaram pra cima dele, prenderam ele assim sem mais nem menos, e que ele nunca conseguiu se justificar. O Danny Rand, que é o Punho de Ferro, ele é herdeiro de uma empresa multimilionária que está passando por uma certa manipulação de uma organização maligna, que está usando a empresa para diversos fins que ele não aprova. Então acaba que essas temáticas estão muito presentes em quem são aqueles personagens e como eles vão se desenvolvendo, como eles vão amadurecendo, como eles interagem com os personagens à sua volta. E isso eu acho que é a coisa mais interessante de toda essa saga Defensores, toda essa linha de séries, porque é algo muito único dentro do MCU, muito único dentro de praticamente todas as produções que a gente tem tido da Marvel de uns tempos pra cá. É algo até que eu esperava ver no Cavaleiro da Lua, por exemplo, já que na HQ ele tem muito esse lado de ser um herói urbano, de ser um vigilante, os carambas, mas que acabou não tendo, acabou indo para um lado muito mais místico, para aquele lado dos deuses egípcios e os caramba, e a gente não teve bem isso, então acaba que essas séries, mesmo hoje em dia, elas se mantêm muito únicas por conta das suas temáticas, por conta das suas abordagens e da forma como ela executa, porque são temas fortes, são temas pesados, e a série sabe disso e não ameniza.
Ele não tenta passar um pano e deixar ali subentendido algumas coisas, como você imagina em um Vingadores da Vida, que coloca algumas questões mais pesadas, algumas questões mais fortes ali, mas tipo, é por debaixo dos panos, é nas entrelinhas e os caramba. Aqui não, aqui é explícito. O Rei do Crime é um louco sociopata que sai do controle completamente e sai matando as pessoas. Ele mostra isso, ele mostra o Rei do Crime literalmente esmagando a cabeça de um cara usando a porta do carro. O Killgrave é um manipulador, filho da puta, estuprador, que mexe com a cabeça das mulheres para fazer a bela vontade dele, e a série fala isso nitidamente. A Jéssica fala, eu fui estuprada por esse filho da puta. A série mostra a relação abusiva que o Killgrave tem da Jéssica, a forma como ele é possessivo com a figura da Jéssica, como ele quer a Jéssica acima de tudo, e é nojento, é revoltante. Jessica Jones é provavelmente a série que eu mais passei raiva, porque essa questão do Killgrave, essa figura dele, ela é muito bem construída e é detestável. Eu literalmente passava mal de raiva assistindo Jessica Jones por conta do Killgrave. E isso não é demérito pro personagem, é mais mérito mesmo, porque eles conseguem desenvolver um vilão que é perturbador até mesmo pro espectador, não apenas pro personagem, mas você entende o que a Jéssica tá passando ali, você entende o trauma dela, você entende você entende tudo aquilo, e você sente raiva. E isso é uma abordagem que mesmo agora que tá voltando o Demolidor, tá voltando essa linha de vigilantes, não sei o que, eu acho que a gente ainda não vai ter algo nesse nível, algo denso como era essas séries, algo realmente forte, algo realmente pesado. Infelizmente eu acho que eles vão pegar o Demolidor, vão seguir um pouco essa linha, mas vão tentar fazer algo mais próximo do que eles já estão habituados ali dentro do MCU mesmo, algo um pouco mais descontraído, algo cheio de piadinhas, cheio de negócio, e algo que não tinha nessas séries, não tinha espaço para acontecer esse tipo de humor, não tinha espaço para acontecer esse tipo de interações. E talvez por conta disso, muita gente aponta as séries como algo mais cansativo, algo que não é tão envolvente ali, porque ele é tensão, ele é tensão, ele é tensão, ele é tensão, e ele não te dá aquele ponto assim, opa, respira. Mas eu aponto que não é nem tanto esse lado dark de tensão, tensão, tensão atrás de tensão, mas sim a forma como as histórias às vezes são construídas e são desenvolvidas, porque são séries relativamente grandes. São 13 episódios por temporada de cada série. E às vezes você sente que a trama que ela está abordando não se sustenta por todos os 13 episódios, que poderia ser menos, de que ficou um tanto arrastado. Algumas temporadas e algumas séries até mesmo tentam fazer mais de uma trama ali simultaneamente, como por exemplo Jessica Jones, de novo, que ele tem toda aquela trama do Killgrave, a forma como vai se desenvolvendo, e no meio surge algo ali que está relacionado ao Killgrave, que é um policial que tenta ajudar a Jessica não sei o que, e ele vai se perdendo a um ponto que a trama dele se torna paralela com a do Killgrave, e isso acaba que só existe para estender a série, assim como por exemplo Luke Cage, que começa com toda aquela proposta do Boca de Algodão, e quando você vê, tem um cara por trás do Boca de Algodão, tem a prima do Boca de Algodão, não sei o que, e parece que só vai se arrastando um tanto. E pra mim, onde eu acho que isso é mais gritante é na segunda temporada do Demolidor, porque eu acho que essa temporada tinha tudo pra ser uma das melhores se separassem as duas tramas que essa temporada tem em duas temporadas distintas. Duas temporadas, sei lá, 5 episódios cada, porque a segunda temporada de Demolidor começa com aquela trama voltada no Punisher, no surgimento da figura do Justiceiro, Frank Castle tocando terror em Nova York, caçando o crime organizado, caçando os mafiosos de Hell's Kitchen, e é uma trama muito boa. Nossa, sério, dois dos episódios ali são dois dos melhores episódios que eu já vi em série na minha vida. O desenvolvimento do personagem do Punisher é simplesmente maravilhoso, mas chega um ponto ali onde começa a avançar algumas coisas ali da trama do Punisher, principalmente envolvendo o passado do personagem, ao mesmo tempo que coloca uma nova organização ali, que é o Tentáculo. E essas duas tramas, elas acontecem na mesma série, na mesma temporada, de forma simultânea,
e as duas não se misturam direito. Eu acho que a coisa que mais mistura ali as duas tramas é o fato de que, por conta do tentáculo aparecer e surgir de novo a Elektra na vida do Matt, a vida do personagem começa a virar uma bagunça, o que afeta o caso do Punisher que ele pega. Mas de resto, a trama do Punisher tem um desenvolvimento e a trama do Tentáculo tem outro desenvolvimento. E é o desenvolvimento que às vezes parece que a série queria focar um pouco, mas ele não é tão interessante. O que é uma pena, porque a trama do Tentáculo é a primeira vez que essas séries da Netflix coloca o ponto central onde tudo vai se interligar. A ameaça do Tentáculo em Nova York é o que faz todos aqueles personagens acabarem juntos em Defensores. Além de ser provavelmente a única coisa que interliga a série solo de um personagem à outra, porque acaba que isso gera uma conexão bem forte da segunda temporada de Demolidor com a primeira temporada de Punho de Ferro, porque os dois abordam a mesma organização. E acaba sendo interessante porque você vê lados diferentes dessa organização, que acaba ficando algo bem conturbado, porque é uma organização que estava ali por debaixo dos panos desde a primeira temporada de Demolidor mesmo, mas é uma organização do crime meio, sei lá, faz tudo. Ao mesmo tempo que tá mexendo com tráfico de drogas, tá mexendo com corrupção corporativa, tá mexendo com escravidão, tá acolhendo o jovem aqui pra virar assassino, tá com uma organização de ninja matando enfermeira, tá uma loucura. E que até o momento em que chega Defensores ali, você não entende qual é a da organização, qual o objetivo deles, o que eles querem, quem eles são, você não entende porra nenhuma. E, sinceramente, mesmo quando chega Defensores, você não entende muito qual é dessa porra dessa organização, porque começa a surgir personagem ali do nada, que são os cabeças da organização, e são personagens que às vezes não servem pra muita coisa, eles têm um desenvolvimento meio o objetivo deles não fica lá tão claro de novo. Uma hora falam que eles querem atingir a imortalidade, outra hora falam que eles querem voltar pra casa, uma hora eles estão fazendo uma coisa, outra hora eles estão fazendo outra, e às vezes surge personagem ali que parece que é só pra puxar um personagem de uma série ali, da zona onde ele tá atuando, pra essa trama toda dos Defensores, como é o caso do cara ali, que o Luke Cage vai atrás e que acaba arrastando ele pra conhecer o Demolidor, pra conhecer o Punho de Ferro, pra voltar a reencontrar a Jéssica, porque é uma coisa que eu até esqueci de falar, mas o Luke Cage ele surge na série da Jessica Jones. Por mais que mesmo assim as duas séries não se comunicam lá muito bem, mas tem essa questão, né? Parte do desenvolvimento de quem é o Luke Cage, o passado do Luke Cage, está presente em Jessica Jones. O que é uma das poucas coisas que interliga melhor as séries uma na outra, mas mesmo assim, por exemplo, quero ver Luke Cage sem ter visto nenhuma outra. Dá pra ver? Dá. Você consegue entender toda aquela trama, o que ele tá fazendo, todas as questões do Harlem, o confronto dele com Boca de Algodão, o confronto dele com Cascavel, você consegue entender tudo. Mas a questão é que ele é tão isolado nessa questão que surge um negócio simplesmente do nada para puxar ele para a trama do Tentáculo, assim como surge um negócio meio do nada para puxar a Jéssica. Apesar que a Jéssica é um pouco mais viável de acontecer, dela ficar sabendo dessa questão do Tentáculo, por ela ser uma investigadora. Agora o Luke Cage realmente foi algo um tanto forçado, o que é uma pena, porque eu acho que o Luke Cage de todos os personagens é o que eu mais gosto dessa linha de séries. E é provavelmente o personagem que tem as melhores interações com os outros, né, nessa temporada de Defensores. A forma como ele interage com o Demolidor, a forma como ele volta a interagir com a Jéssica, como eles vão se entendendo das coisas que aconteceram ali na primeira temporada da série dela, como eles vão amadurecendo, como eles vão vendo a importância de estarem juntos ali. A amizade que ele acaba fazendo no decorrer da temporada também com o Punho de Ferro, que é algo que eu tô muito curioso para ver nas futuras temporadas, né, que como eu falei eu ainda não assisti, mas porque na HQ tem toda aquela questão dos heróis de aluguel, né, a dupla que os dois acabam formando, e eu quero ver se vai acontecer heróis de aluguel dentro da série do Luke Cage ou dentro da série do Punho de Ferro, algo que eu realmente tenho uma certa curiosidade. Por mais que se acontecer no Punho de Ferro vai ser meio deprimente, porque a série do Punho de Ferro é a piorzinha que tem. Mas é muito legal e eu acho que essa questão das interações dos personagens, né,
como eles interagem em equipe, até porque são personagens que estão muito cada um por si, Deus por todos, eles não trabalham muito bem com outras pessoas, eles vão de forma muito independente e agora eles têm que aprender a lidar um com os outros por conta da ameaça do tentáculo, e é muito legal ver essas questões, como eles vão tendo conflitos e como eles vão se acertando. Não é aquele negócio que parece que a série força para os personagens ficarem juntos e do nada, olha, somos melhores amigos, não sei o que. Mesmo até o final, eles ainda têm alguns conflitos, mas eles vão se entendendo e eles vão amadurecendo. Eles vão vendo o lado de outros personagens, os valores que eles têm, e começam a ver as próprias situações que eles lidam de forma um pouco diferente. Como, por exemplo, a primeira interação do Luke Cage com o Danny Rand, onde o Luke Cage ele fica, nossa, ele estraçalha o Danny Rand, falando, mano, tu é um cara rico, tu é um cara que teve tudo, você é um cara que não passa necessidade, e você vem julgando o pessoal ali do Harley que tá tentando achar um meio pra sobreviver, não importa como. E isso coloca a mão na cabeça do Danny Rand pra pensar e falar, nossa, será que sair na porrada com o tentáculo é a única forma que eu tenho pra proteger Nova York? É a única forma que eu tenho pra fazer o bem nessa cidade? Assim como o fato de todo mundo estar ali junto com o Demolidor e ver a paixão que ele tem por Nova York, como ele quer proteger Nova York, ele quer livrar o crime de Nova York acima de tudo, muda um pouco a perspectiva que eles têm, principalmente o Punho de Ferro. Ele começa a ver mais beleza em Nova York, como ele mesmo fala, eu tô começando a ver Nova York como o meu lar. Então são personagens que eles geram um impacto, um na vida do outro, um na perspectiva de mundo um dos outros ali, e é algo muito legal. E as interações dos personagens também são ótimas, porque como eu falei, essas séries não têm tanto espaço pra comedinha, pra fazer piada, mas a dinâmica desses personagens, né, a forma como eles interagem são tão distintas um dos outros e às vezes geram um conflito, mas que às vezes é só confusão dos personagens que gera situações que são realmente engraçadas, como por exemplo o Punho de Ferro com toda aquela questão dele ter enfrentado um dragão pra ter conquistado o seu poder, toda aquela questão de comum, e o pessoal olhando, mano, que merda que você tomou, filho da puta. Ou alguns personagens como, por exemplo, o próprio Danny Rand, que ele é mais ingênuo, ele é mais emotivo, os caramba, e todo mundo dando xingo nele, porque, mano, a gente não é a porra de uma equipe, a gente não vai conseguir trabalhar. Ele, mano, tem um ninja cego aqui, ó que da hora. E é funcional, porque é o tipo de coisa que o Danny Rand, que a própria série do Punho de Ferro construiu, é o tipo de coisa que ele falaria, é o tipo de coisa, é a forma como ele agiria. Então, todos os personagens ali, eles são tão bem estabelecidos, a forma como eles se comportam, a forma como eles agem, que as interações deles acabam sendo divertidas, acabam sendo engraçadas, e, sinceramente, mesmo a trama do tentáculo sendo confusa, sendo conturbada, e os caramba, o simples fato de estar aqueles personagens interagindo, aqueles personagens em conjunto, é extremamente satisfatório. Algumas séries eu nem gostei tanto, por exemplo, Jessica Jones, que eu falei, eu passei mais raiva do que qualquer coisa. Metade da temporada de Demolidor eu não gostei, aquela trama do tentáculo é um saco, por mais que a do Justiceiro seja perfeita. Punho de Ferro é chato e é tosco. Punho de Ferro às vezes se equipara à série da CW, pra pior até. É coreografia de Power Ranger, é um CGI tosco, é uns negócios que é claramente puxado da HQ, sem nenhum tipo de adaptação. Mas ainda assim, ver que tudo aquilo levou para Defensores e que gerava boas interações, gerava bons momentos, os personagens ali interagindo uns com os outros, era extremamente satisfatório. Eu me sentia feliz de ter assistido algumas séries questionáveis ali, porque gerou aqueles momentos. E como eu falei, mesmo algumas séries sendo de qualidade questionável, elas ainda são bem únicas dentro do MCU, dentro do universo Marvel. Você pode maratonar o MCU literalmente inteiro e você não vai ver séries com abordagens que nem essa linha dos Defensores. E eu acho que isso é um dos maiores charmes. É o que acaba fazendo essas séries valerem a pena mesmo hoje em dia.
Elas não são perfeitas, longe disso, pra falar a verdade, mas ainda assim, elas são muito interessantes. Seja por seus personagens, seja por seus temas, seja por suas abordagens, seja pela sua própria temática. Elas ainda valem bastante a pena e eu estou muito empolgado para ver as futuras temporadas de todas elas. É uma pena que elas foram canceladas antes que pudesse ter um segundo evento crossover, porque aí talvez eu pudesse falar de uma forma mais consistente, com mais certeza sobre as séries e não só o que eu tô achando até Defensores, porque é o que esse vídeo acaba sendo, querendo ou não, como eu não tô falando das séries como um todo, fica meio essa impressão que, sei lá, minha opinião tá incompleta. E isso é triste, porque eu não acho que eu vá conseguir fazer um segundo vídeo por conta de não ter outro momento que interliga tudo. Mas se a minha opinião, tendo visto cerca de 6 temporadas dessa linha de séries da Netflix, eu acho que sim, vale muito a pena assistir elas. Mas enfim, eu acho que é isso, já falei um tanto até demais sobre essas séries. Comentem o que vocês acham sobre essas séries da Netflix, a saga Defensores, quais são suas séries favoritas, quais são as que você menos gosta. Se você não viu, se você tem interesse em assistir, o que vocês estão achando do retorno do Demolidor para o MCU. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!